Irmãos queridos, que a graça suficiente do Senhor e a paz do Senhor que excede todo entendimento estejam sobre todos nós. É muito bom voltar aqui, muito bom revê-los. E eu quero convidá-los para abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Ainda em pé como os irmãos estão, nós vamos abrir nossas Bíblias, Isaías 40. Isaías 40. Nosso propósito é expor dos versos 12 até o final, até o verso 31, mas eu quero agora ler com os irmãos apenas 2 versículos. Isaías 40. Nós vamos ler, queridos irmãos, os versos 30 e 31. Eu convido os irmãos que têm a sua Bíblia na versão revista e atualizada para que leiamos em uma só voz. Isaías 40, 30 e 31, leiamos. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Que o Senhor aplique aos nossos corações a sua bendita e preciosa palavra. Podem assentar-se, queridos. Irmãos, nós temos vivido dias tão difíceis, principalmente esses últimos dias, que difíceis têm sido. Quantas pessoas estão, sobretudo, cansadas, sobrecarregadas, sem forças, devido a problemas, devido a situações complicadas, algumas, quem sabe, na área da saúde, há pessoas exaustas, cansadas, fisicamente ou por causa de doenças. Parece que isso rouba a alegria. Outros, diante das incertezas da vida, diante de uma economia tão instável, diante da crise que temos vivido em nosso país, estão cansadas, estão sem esperança. Outros estão por causa, talvez, de relacionamentos, por causa, talvez, de tantos outros problemas, estejam feridas na alma, no coração, emocionalmente. Isso as levou a estarem cansadas, aflitas, algumas, quem sabe, até desesperadas. Quantas pessoas, principalmente nesses últimos dias, onde por causa dessa paralisação no transporte rodoviário dos produtos, não há combustível. Eu não sei como está aqui em Campo Limpo, mas em Jundiaí a situação é muito difícil. Não há combustível. As pessoas olhando para o painel do carro, na reserva, algumas já não têm mais combustível e estão a se perguntar: até quando? Até quando eu vou ter combustível? Quem sabe muitos chegaram aqui hoje assim. Quem sabe se nós tivéssemos um painel na nossa vida, indicando o nível de esperança, de forças, quem sabe o painel esteja no negativo também, esteja na reserva, quase acabando. É possível que você esteja assim, com o seu nível de combustível, de energia, de esperança, de força, na reserva, quase acabando. Talvez até para você já acabou. Talvez na sua vida já tenha acabado as forças, a esperança. E você chegou até aqui, como que alguém que está buscando de posto em posto, e você vai olhando, como tem acontecido nesses últimos dias, e os postos estão fechados. E a placa é apenas para alguns, apenas gás, não gasolina, não diesel, não álcool. E você chegou até aqui com a sua vida já na reserva, ou quem sabe sem forças. Mas a boa notícia, queridos, é que no Senhor há renovo de forças. Ao olharmos, queridos, para a palavra do Senhor, nós aprendemos a respeito do Deus Todo-Poderoso, que tem poder para fortalecer, que tem poder para renovar as forças, para dar ânimo para aqueles que esperam nele. O profeta Isaías, que teve o seu ministério no reino de Judá, no período dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, um período, queridos, de pelo menos 40 anos, do ano 740 aproximadamente o ano 701 a.C., período muito conturbado, muito difícil. É sabido pelos irmãos que a partir do ano 930 antes de Cristo, após o reinado de Salomão, o reino se divide, reino do norte e reino do sul. O reino do norte
cuja capital ficou Samaria, acaba em 722 sendo capturado pelos assírios. Pouco tempo depois, menos de 150 anos depois, em 586, o Reino do Sul também, pelos babilônios. E então a situação era muito difícil. Muitos já estavam cativos, outros estavam sendo levados cativos e outros seriam levados. E quando o profeta de Deus, Isaías, escreve este livro, nós não cremos em mais de um autor humano. A época, meus irmãos, em que o profeta viveu foi um período, como eu disse, muito difícil para o povo de Deus. Por causa do pecado, da idolatria, o povo sofria. Deus estava tratando com o seu povo. Era Deus quem estava disciplinando o seu povo, para o bem do povo, para a glória do próprio Deus. E o povo, meus irmãos, como o povo de Deus daqueles dias, não muito diferente de nós hoje, acabava por vezes em momentos difíceis, olhando não para o Senhor, olhando para o lado, olhando para as pessoas, buscando ajuda humana, buscando ajuda em si mesmo. Aliás, esse é um grande erro. Nas dificuldades, quando precisamos de força, de fortalecimento, de esperança, a esperança tem que estar no Senhor. Olhar para o lado não resolve, o outro não pode nos ajudar por mais que ele queira. Nós, quem somos nós? Somos tão finitos, tão débeis, tão fracos. Não podemos olhar para a situação é pior ainda. Precisamos olhar para o Senhor. Então, queridos, o livro de Isaías enfatiza, disse acertadamente um comentarista bíblico, que o livro de Isaías enfatiza a singularidade de Yahvé como fonte de esperança e segurança para a nação de Israel. Meus irmãos, o livro de Isaías enfatiza para nós também essa singularidade, mostrando como nosso Deus é o Deus único. Mostrando, queridos, a singularidade do Senhor como fonte de esperança e segurança para o Israel de Deus hoje, que somos nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, queridos, nós temos na palavra do Senhor, nós temos esperança porque ela aponta para o Senhor e ela aponta para Cristo. Então, a pergunta é, por que devemos esperar no Senhor? Já é sabido que precisamos esperar no Senhor. Eu já disse, não fique olhando para o lado, não fique buscando, não procure esperar no outro, não procure esperar em você mesmo. Aliás, isso tem sido um conselho muito comum nos dias de hoje. Acredite em você mesmo, você pode, você é capaz. Não, isso é uma mentira, nós não podemos nada por nós mesmos. É preciso esperar no Senhor. Por quê? Quais as razões, queridos, para esperarmos no Senhor? Ainda que dos versos 12 a 31 nós tenhamos a palavra do Senhor está revelando quem Deus é, características de Deus. Eu já estou colocando o tema da mensagem na aplicação, que é a aplicação. Por que esperarmos no Senhor? Para que possamos, meus irmãos, colocar de fato o nosso coração, nossa esperança no Senhor. Quais as razões para esperarmos no Senhor? A primeira delas, eu destaco ao olharmos para os versos 12 a 17, porque o Senhor é o Criador autossuficiente e poderoso. Sabe por que eu e você devemos esperar no Senhor? Devemos colocar toda a nossa esperança, confiança no Senhor, porque Ele é o Deus autossuficiente, o Criador autossuficiente, o incomparável todo-poderoso. Veja como, depois nos 11 primeiros versículos, o profeta de Deus, Isaías, apontar para o fato de que, mesmo o povo tendo pecado, Deus não deixaria de abençoar o seu povo. Já nos 11 primeiros versículos, a esperança para o povo de Deus, e é também um texto messiânico, já apontando para Cristo, para a vinda de Cristo e para o que Ele faria. E a partir do verso 12, meus irmãos, vai mostrar que há esperança para nós, porque o nosso Deus, além de desejar nos abençoar, Ele pode nos abençoar. Veja como ele começa o verso 12. Vamos ler juntos, irmãos? Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Veja as perguntas que o profeta do Senhor faz. Quem na concha de da sua mão mediu as águas? Interessante. A criação, meus irmãos, é de fato imensa, mas o Criador é muito maior. Quem na concha de suas mãos? Ele passa a usar umas figuras de linguagem para mostrar
para tentarmos imaginar a grandeza do nosso Deus. Concha da mão, se você fizer assim, ó, você tem a concha da sua mão. Quanto cabe de água na concha da sua mão? Claro que não cabe 1 litro, nem meio litro, menos do que isso, alguns mililitros. Mas a pergunta dele é: quem na concha de sua mão, ele fez o que? Mediu as águas. Quem fez isso? Deus. Quanto, meus irmãos, tem de água no nosso planeta? Eu fiquei curioso e fui pesquisar, e é difícil até falar esse número, falar essa quantia. Porque você tem que colocar o número 1, depois na frente do número 1 você tem que colocar 3 zeros, e depois mais 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 3 zeros. Isso, queridos, é na verdade, porque não é 1 milhão, não é 1 trilhão, não é 1 quatrilhão, não é 1 quintilhão, é 1 sextilhão. No planeta há aproximadamente 1 sextilhão de litros de água. Se nós passarmos isso para uma medida de volume, equivale a 1,26 ou 1,36 trilhão de metros cúbicos de água. É muita coisa. Se na palma da nossa mão cabe alguns mililitros, nesta linguagem, figura de linguagem que o profeta usa para demonstrar a grandeza de Deus, esse 1 sextilhão de água cabe nas mãos de Deus. Ele tem poder para isso, ele é grandioso para isso. E ele continua o versículo 12, ele diz assim: quem então mediu, quem tomou a medida dos céus a palmos? Quem tomou a medida dos céus a palmos? Mediu o céu usando os palmos. Quem fez isso? É Deus. Meus irmãos, quão grande é o céu, quão grande é o universo. Cientistas acreditam que o diâmetro do universo, isso se considerarmos que o universo, a forma do universo, como para medir em diâmetro, que ele tenha esta forma, é observável. Isso, pensando naquilo que é observável, os cientistas dizem que são 93 bilhões de anos-luz aproximadamente. Aliás, é claro que tem que ser aproximadamente. Como poderiam eles dizer, é certo que são 93 bilhões de anos-luz? Mas a NASA diz que há outra possibilidade. Conforme a NASA, o universo pode ser que seja plano. Então, se ele for plano, ele é infinito e não há como medir. Bom, para a NASA, provavelmente o universo seja plano e não tem como ser medido. Então imaginem Deus na sua grandeza, diz o profeta, com alguns palmos da sua grandiosa mão, figura de linguagem, ele pode medir aquilo que talvez seja impossível de ser medido, mas ele é Deus. Tudo isso, meus irmãos, para mostrar o quão grandioso é o Senhor. E então ele continua no mesmo verso 12: quem recolheu na terça parte de 1 éfa o pó da terra, e pesou os montes em romano e os outeiros em balança de precisão. Quem é que tem poder para pegar os montes, pegar a terra e pesar numa balança? E ele diz de precisão. A balança de precisão mede coisas muito pequenas, na ordem das microgramas, dos miligramas e microgramas. E Deus, meus irmãos, conforme a sua grandeza, a sua grandiosidade, usaria para medir a terra uma balança de precisão, porque diante dele, da sua grandeza, a terra é algo muito, muito, muito pequeno, meus irmãos. Então por aí nós podemos ter ideia, e o povo precisava ouvir isso, e nós precisamos ouvir isso hoje. O Deus a quem nós servimos é o incomparável, incomparável em sua grandeza, incomparável, meus queridos irmãos, em seu poder. Ele é o Deus incomparável. Então, a partir do verso de número 13, ele diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Quem, meus irmãos? A resposta nós sabemos: ninguém. Ninguém, porque Deus não precisou de ninguém quando Ele criou todas as coisas. Deus não precisou e não precisa do conselho de ninguém. Ele não depende de ninguém. É interessante quando Jó começa até bem. Jó, depois de perder aquilo que ele tinha, ele vai indo bem, ele vai glorificando ao Senhor, mas o tempo passa, o seu sofrimento continua. Em dado momento, Jó começa a questionar a Deus.
Por que é que os justos sofrem? Por que é que os ímpios estão se dando bem? E começa a questionar por que Deus faz assim ou assado. E aí no capítulo 38 do livro de Jó nós lemos que Deus aparece para ele como num redemoinho. E quando Deus aparece para ele, Deus pergunta assim: quem é este que sem entendimento está querendo discutir comigo? Você quer conversar? Quer discutir? Então vamos discutir. Se prepara para a gente conversar. Qual é a primeira pergunta que Deus faz para Jó? Jó, aonde você estava quando eu criei, quando eu lancei os fundamentos da terra? Deus vai humilhando Jó, vai colocando Jó no seu lugar. Deus vai dizendo: você quer discutir comigo? Eu precisei de você, Jó. Quando eu criei todas as coisas, a resposta é não. Eu precisei de você, eu precisei do seu conselho ou de qualquer pessoa para fazer tudo, para criar todo o universo? Não. Eu precisei da ajuda de alguém para criar alguma coisa? Não. Queridos irmãos, Deus criou todas as coisas conforme a sua grande sabedoria, pelo seu poder. É por isso que o apóstolo Paulo, no final do capítulo 11 de Romanos, Paulo, impressionado com a grandeza de Deus, com a sabedoria de Deus, ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos, inescrutáveis seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Paulo passa a repetir o que Deus diz para Jó, porque Deus diz assim: eu não precisei do conselho de ninguém, tudo que está debaixo do céu é meu. E Paulo diz isso: quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. E Paulo não poderia terminar com uma exclamação diferente, a não ser dizer: a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar disso. Quem é o Deus a quem nós servimos? Para que possamos lembrar o porquê devemos colocar, depositar toda a nossa esperança e confiança no Senhor. Eu e você precisamos lembrar: o Deus a quem nós servimos é o Deus grandioso, é o Deus autossuficiente. Ele não foi criado, Ele criou todas as coisas. Ele não foi criado, Ele criou todas as coisas conforme a vontade dEle, pela sabedoria dEle, pelo poder dEle. Mais do que isso, Ele não apenas criou todas as coisas, mas Ele governa sobre tudo e sustenta todas as coisas. Então, meus queridos, a partir do verso de número 15, o profeta vai mostrar para o povo, como eu disse, de Deus não muito diferente do povo de Deus hoje, que ao invés de olhar para o Senhor e temer ao Senhor, quantas vezes nós olhamos para o lado, olhamos para as forças humanas, olhamos para os problemas, para as circunstâncias e passamos a temer estas coisas, e passamos a servir estas coisas porque essas coisas passam a nos dominar. E o povo de Deus naqueles dias, que estava no centro de algumas poderosas nações, por exemplo, ao sul havia o Egito, onde eles já haviam sido escravos no passado. Ao norte, a Síria e também a Babilônia. Estava surgindo um novo império, o Império Persa. E o povo então começa a olhar para tudo aquilo e começa a temer aquilo. E vejam então como é que o profeta do Senhor vai mostrar para o povo que eles deviam temer a Deus. Verso 15: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. Já imaginaram o que é isso? O que é um pingo que cai de um balde? O profeta vai dizer para Deus aquilo que vocês estão considerando como muito grande. Para Deus aquilo que vocês temem acima dele. Para Deus é como um pingo que cai de um balde. Queridos irmãos, o que é um pingo que cai de um balde? Mas ele continua, talvez isso seja, quem sabe, alguma coisa. E então na continuação do verso 15 ele diz: e como um grão de pó na balança. O que é, queridos irmãos, um grão de pó na balança? Imaginem um grão de areia. O que é um grãozinho de areia numa balança? Faz alguma diferença? Mesmo em uma balança de precisão, um grãozinho de areia não faz quase que diferença alguma. Mas quem sabe alguém diga: não faz alguma diferença. E então ele continua, meus irmãos: as ilhas são como pó fino que se levanta. É aquele pozinho que às vezes fica nos móveis da nossa casa, e você sopra e vai embora, e sobe. Para Deus as ilhas são como uma coisa dessas. Não, mas talvez seja isso ainda alguma coisa. No verso 17, ele diz: pode pegar tudo,
Pode ajuntar tudo aquilo que vocês, na concepção de vocês, é algo grandioso, é algo poderoso, é algo que tem feito temer. Então ele diz no verso 17: todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Todas as nações, pode juntar tudo, perante o Senhor, é como coisa que não é nada. E se não é nada, não temos nada o que falar. Mas talvez isso ainda seja alguma coisa. Ele diz, não, ele as considera menos do que nada. É como um vácuo. Queridos, amados irmãos, quantas vezes nós ficamos exaustos, cansados, sem força, porque nós deixamos de olhar para aquele que é todo-poderoso, e os problemas passam a se agigantar diante de nós, e então é como se fossem gigantes, e começamos a olhar, concentrar a nossa atenção nos problemas, nas dificuldades, e aquilo vai se agigantando, vai tomando conta da nossa mente, e acordamos pensando naquele problema, e passamos o dia angustiados com aquilo, e aquilo nos leva à ansiedade, e vamos dormir, e às vezes temos dificuldade para pegar no sono, porque estamos pensando naqueles gigantes que são problemas da nossa vida. Não estou dizendo que não sejam problemas reais, porque as nações eram reais, mas o que nós estamos vendo na palavra do Senhor é que se esses problemas são alguma coisa diante de nós, para Deus não são nada. Eu pergunto para você, o que é que você tem temido? O que é que tem ocupado o seu coração? O que é que tem controlado a sua vida? Você tem temido ao Senhor a ponto de adorá-lo, de ter paz nele, segurança nele? Ou existem coisas que têm ocupado a sua mente? Existem coisas que estão fazendo você ficar fraco, exausto? Existem coisas roubando a sua energia? Existem gigantes que você tem temido? Nós precisamos lembrar, queridos irmãos, que para Deus, por maior que seja o problema que estejamos enfrentando, para Deus não é nada, é menos do que nada. É um vácuo. Vamos parar de temer homens, vamos parar de temer pessoas, situações, vamos temer aquele que é todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que é autoexistente, aquele que é o todo-poderoso. No verso 16, ele vai dizer, nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Naquele tempo, o povo sacrificava ao Senhor, e através de holocausto, oferta queimada, e o profeta vai dizendo, Deus é tão grande, que se pegar todas as árvores do Líbano, todos os cedros do Líbano, e ainda que pegássemos do mundo inteiro, ainda assim, meus irmãos, não seria um sacrifício tão grande, suficiente para o Deus grandioso, todo-poderoso. Mais uma vez eu pergunto, a quem você tem temido? O que tem sido grande na sua vida? O Senhor é aquele, Ele tem sido para você, de fato, você tem tido consciência de que Ele é o Criador autossuficiente, todo-poderoso? Talvez você esteja cansado, exausto, porque você não tem compreendido, não tem crido nesta verdade maravilhosa. Então, meus irmãos, devemos esperar no Senhor, confiar nele, pois Ele é o Criador autossuficiente, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas eu quero dar-lhes uma segunda razão para que você confie no Senhor, para você depositar toda a sua confiança, esperança, crença no Senhor. Além dele ser o Deus Todo-Poderoso, o Criador autossuficiente, Ele é o Deus único e verdadeiro. Quando nós olhamos dos versos 18 a 20, nós lemos esta verdade maravilhosa. Deus é o único e verdadeiro Senhor. A pergunta que é feita é, com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Acaso, meus irmãos, há alguma coisa, há alguém, ou alguma coisa que possamos comparar com o Senhor? Alguma coisa que possamos dizer, olha, isso é parecido com o Senhor, este é parecido com o Senhor? Nós já sabemos a resposta, é não. Mas no dia a dia, meus irmãos, infelizmente, o nosso coração vai fabricando ídolos. Vai fabricando ídolos. Olha o que ele diz, o que o texto diz. Versos 19 e 20. O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Israel, meus irmãos, como nós sabemos, era o reino do norte, cuja capital era Samaria, havia sido sitiado
levado cativo em 722 a.C., e o reino do sul, Judá, cuja capital era Jerusalém, tempos depois, como eu já disse, em 586, também foi levado cativo para a Babilônia. E como eu disse, também surgiu o Império Persa. E o que essas nações tinham em comum? Eram nações que não serviam o único e verdadeiro Deus. Eram nações que serviam a ídolos. E o povo, quem sabe, muitos ali começaram a olhar para essa situação e dizer, bom, esses impérios que estão dominando servem a ídolos. Então, quem sabe, esses sejam deuses verdadeiros, sejam deuses maiores do que o Deus de Israel. E o profeta de Deus, então, está fazendo lembrar ao seu povo que não, somente existe um único verdadeiro Deus. Nós aprendemos isso, o povo sabia disso desde lá do Êxodo, o povo sabia disso desde que eles haviam saído do Egito, o povo sabia disso, meus irmãos, lá em Deuteronômio, no capítulo 6, nós nos lembramos do Shema. Através de Moisés, Deus ensina, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por isso, vocês devem amá-lo sobre tudo. Mas o povo começa a praticar idolatria. Quem sabe o Deus de Israel não fosse tão poderoso assim. Quem sabe os deuses de outras nações fossem mais poderosos. Meus queridos, ídolo é um falso Deus. De forma até aqui nos parece a ridicularizar a idolatria, o profeta de Deus vai dizer que é necessário para um ídolo, para uma imagem, é necessário um artífice para fundi-la, é necessário, meus irmãos, também, conforme nós lemos no verso 19, alguém para cobrir de ouro, para ornamentar esta imagem, esse ídolo, é necessário também alguém, um sacerdote idólatra, diz ele no verso 20, escolhe madeira que não se corrompe, busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. É preciso de alguém assentar essa imagem numa base, porque senão o que acontece? O que vai acontecer com esse ídolo? Ele cai. Vejam, depois de dizer que o Senhor é o Criador, o autossuficiente, que tem poder para medir na palma da sua mão 1 sextilhão de litros de água, depois de dizer que Ele é o Deus, Criador de todas as coisas, que não precisou de nada nem de ninguém, Ele é aquele, meus irmãos, que diante dele o que é mais poderoso no mundo é como um vácuo, é como coisa que não é nada. Ele está dizendo, vocês fazerem um ídolo é ridículo, uma coisa que não para em pé sozinha é ridículo diante do Todo-Poderoso. Mas, meus irmãos, quantas vezes fazemos isso? O nosso coração nos engana, diz assim, olha, isso é muito poderoso, essa situação é muito grande, e fazemos daquilo um ídolo. Fazemos de uma situação um ídolo, passamos a temer aquilo, temer coisas, meus irmãos, temer pessoas, quando deveríamos, diante da grandiosidade, todo o poder do Senhor, temer ao Senhor. E temer não é ter medo, é respeitá-lo, é considerá-lo, é saber que Ele é o que existe de maior, de mais poderoso, e servir somente a Ele. Você tem abrigado ídolos no seu coração? Um ídolo não é apenas uma imagem. Às vezes nós pensamos em idolatria desta forma, uma imagem de escultura, e condenamos pessoas que têm imagens de escultura. Mas eu quero dizer para você que um ídolo é muito mais do que uma imagem de escultura. Veja bem, tudo aquilo em que você deposita a sua esperança, a sua alegria, o seu prazer, a sua segurança, se não for Deus, sabe o que está sendo? Um ídolo. Há alguns que têm depositado toda a esperança e segurança no emprego. Há alguns que entendem que o dinheiro é o que pode dar segurança e fazem do dinheiro então um ídolo. Outros, num relacionamento, numa outra pessoa, fazem um ídolo. Se eu perder essa pessoa, eu não serei feliz. É um ídolo, é um falso Deus. Meus queridos irmãos, nós não podemos colocar a nossa segurança em qualquer coisa ou pessoa, ou em nós mesmos, ou em alguma situação. Deixa eu dizer uma coisa para você, que nós aprendemos aqui nesse texto. Somente o Deus Todo-Poderoso, autossuficiente, o Criador, pode dar verdadeira segurança. Somente o Deus Todo-Poderoso pode dar verdadeira felicidade, prazer. Mas quantas vezes nós fazemos ídolos? Nós cantamos ainda há pouco, cântico belíssimo. Eu espero que não tenhamos mentido quando nós cantamos. Eu te quero
mais do que o ouro, eu te quero mais do que tesouros, eu te quero mais do que a minha vida. Senhor, te desejo mais do que mil bênçãos, meu anseio é agradar teu coração, é verdade isso. Outro bem não possuo além de ti, baseado no Salmo 16. Davi diz assim: tu és a porção da minha herança, outro bem não tenho. Ele termina o Salmo dizendo: na tua presença plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Mas quantas vezes, irmãos, o nosso coração nos engana dizendo: não, você depende de casar para ser feliz, você depende de ter filhos, senão você não vai ser feliz. E alguns agem como Raquel: dá-me filhos ou eu morrerei. E passamos a depositar nossa esperança, passamos a depositar nossa felicidade, alegria em falsos deuses. Mas somente no Senhor é possível termos verdadeira segurança. Um ídolo, ele não pode parar de pé sozinho. Pessoas, coisas, situações não te podem dar verdadeira segurança, paz, felicidade. Mas o Criador Todo-Poderoso, Incomparável, o Autossuficiente, Ele pode. Ele pode. Em terceiro lugar, meus irmãos, por que é que nós devemos depositar toda a nossa esperança? Por que é que você e eu precisamos esperar no Senhor? Por que é que precisamos depositar nossa confiança no Senhor? Porque Ele é o Deus incomparável, que governa sobre tudo soberanamente. Ele é o Deus soberano. Olhe comigo, a partir do verso de número 21. Vejam o que diz o profeta de Deus: acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Está nos levando a considerar sobre a terra, a pensar, meus irmãos, sobre a criação do Senhor. É grande, não é? O povo de Deus naquela época não tinha noção do tamanho da terra como nós temos hoje, mas já tinha uma ideia da grandiosidade da criação. E ao contemplar a grandiosidade da criação, ele aponta para aquele que é o Criador e é soberano. No verso 22 diz: ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Meus queridos irmãos, o profeta está nos levando a pensar não somente na grandiosidade de Deus, mas no seu poder soberano. Naqueles dias, as pessoas temiam príncipes, temiam juízes. A ideia de juízes aqui, governantes, como na época em que o povo de Deus foi governado por juízes. Não são magistrados no que diz respeito apenas a julgamentos, mas governantes. Então, por vezes eles temiam príncipes, líderes, humanamente falando, poderosos, e o profeta vai levá-los a enxergar que essas pessoas diante de Deus não podem nada. Diante de Deus, ou sem a vontade de Deus, eles não podem fazer nada. Ele vai dizer: é Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Sabe por quê? Porque o Deus a quem servimos, o grandioso, autossuficiente, incomparável, Ele tem poder sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. Olha o que ele diz no verso de número 24. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Essas pessoas que às vezes consideramos muito poderosas, se Deus soprar, já era. Não é o Trump a pessoa mais poderosa do universo, nenhum outro líder mundial. Quem é o todo-poderoso, incomparável, é o Senhor. Ele governa soberanamente. O Salmo 93, o salmista inicia o Salmo dizendo: reina o Senhor. De majestade, de poder se revestiu o Senhor. Meus queridos irmãos, quem reina neste mundo é o Senhor. Mais uma vez, vamos parar de temer homens, vamos parar de temer pessoas. Vamos lembrar, queridos, que nós servimos um Deus que está no controle de todas as coisas. E é por isso que a pergunta no verso 25 é: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. A quem podemos comparar com aquele que é o santo, com aquele que é o incomparável, que é santo não somente no sentido de diferente de tudo, porque ele é um ser totalmente outro, ele não foi criado, ele existe desde sempre, ele é o Criador,
mas é o santo no sentido de perfeitamente puro, moralmente puro. E ele vai dizer: levantai aos olhos e vede quem criou estas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Nós olhamos, meus irmãos, e vemos o céu estrelado, e a Bíblia diz que Deus tem poder sobre as estrelas, e Deus chama e elas obedecem. A ideia de Deus conhecer, chamar pelo nome, na cultura daqueles dias, conhecer o nome era conhecer a essência. Deus conhece a essência de toda a criação. Deus governa sobre todas as coisas dos céus e da terra. Porque meus irmãos, que ficamos ansiosos. Nós servimos um Deus que está no controle de todas as coisas. Não, meus irmãos, essa situação que estamos vivendo, essa crise desses últimos dias, não estava fora do controle, não está fora do controle de Deus, da agenda de Deus, da nossa estava. Eu não imaginava, meus irmãos, na semana passada que tudo isso iria acontecer. Nem os irmãos imaginavam. Nós não nos preparamos para isso. Isto, queridos, é algo que nos pegou, quem sabe, de surpresa, mas para Deus não. Deus está no controle de todas as coisas. Nada pega Deus de surpresa. Ele tem poder sobre os céus e a terra, sobre toda a criação. Ele é o Deus soberano. E então, queridos, nós precisamos aprender que o nosso Deus governa sobre todas as coisas. Ele está governando sobre tudo. E nós não precisamos ficar ansiosos. Isso deve nos levar a depositar toda a nossa esperança, toda a nossa confiança no Senhor. Mas em quarto lugar, a quarta e última razão que nós temos para depositar toda a nossa confiança e esperança no Senhor é o fato de que Ele é a provisão divina de força inesgotável e fonte de conforto. Quando nós olhamos para os versos 27 a 31, nós aprendemos que sim, Deus é a provisão divina de força inesgotável e fonte de conforto. Verso de número 27, ele diz o seguinte: por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Ah, meus irmãos, o povo naqueles dias, diante daquela situação de exílio, eles passam a duvidar do amor de Deus ou do poder de Deus. Eles começam a dizer assim: queremos que Deus se esqueceu de nós. Ou quem sabe Deus não pode nos salvar. E o que o profeta está dizendo é: por que vocês estão perguntando isso? Por que vocês estão questionando isso? Por que vocês estão dizendo isso? O meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não, meus irmãos. Como aquele que é todo-poderoso, Criador autossuficiente, incomparável, soberano, como ele poderia se esquecer de nós? Não, ele não se esquece de nós. Por vezes ele permite situações difíceis, sim, como ele permitiu para o seu povo naqueles dias, e ele permite para nós hoje, por um bem proveitoso. É por isso que quando nós lemos, por exemplo, Romanos 28, no verso 8, nós lemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas, nessas todas as coisas estão inseridas coisas difíceis, crises, problemas de saúde, estão inseridas também desemprego, e tudo isso, meus irmãos, é para o nosso bem. Qual é o nosso bem? Ele vai responder na continuação do texto lá de Romanos 8, 28, para nos fazer mais parecidos com seu Filho Jesus. Então não questione, não duvide, não levante esse questionamento. Se você tem levantado, creia que Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu, Ele nos ama, Ele cuida de nós, e Ele está no controle de toda a situação. Veja o que Ele diz no verso 28, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Queridos irmãos, o Deus a quem nós servimos, Ele não é como nós. Ele não se cansa, Ele não se fatiga. Não há um momento que Deus não possa nos auxiliar. Como eu disse, talvez você tenha chegado até aqui cansado, sobrecarregado, fraco. Talvez você tenha chegado aqui sem esperança. Como eu disse, talvez você tenha chegado aqui com um tanque vazio.
de força, de esperança. Quem sabe você tenha chegado até aqui e tenha vindo de posto em posto sem encontrar combustível para a sua alma, para o seu coração. Mas eu quero dizer para você, é a Bíblia que está dizendo isso. O nosso Deus, Ele não depende de Petrobras. O nosso Deus não depende de governo. O nosso Deus não depende de energia humana. Ele não fica, meus irmãos, paralisado por causa da greve de ninguém. Ele é fonte de inesgotável poder. Ele não se cansa, Ele não se fatiga. E é por isso, meus irmãos, que Ele tem poder sempre para satisfazer a nossa alma, para nos fortalecer. Vejam o que Ele diz no verso de número 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Faz forte ao cansado. Por ser Ele grande em força, todo poderoso, Ele tem poder para dar força ao cansado. E Ele desafia as leis da matemática. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele multiplica do nada. Ele multiplica as forças daqueles que estão exaustos, sobrecarregados, cansados. Os jovens cansam e se fatigam, diz o profeta no verso 30, e os moços de exaustos caem. Mesmo a juventude que tem tanto vigor, saúde, força, mesmo as pessoas mais fortes, chega uma hora que elas não aguentam, chega uma hora que elas se cansam, chega uma hora que elas ficam exaustas e caem. Mas os que esperam no Senhor, diz-nos as Escrituras, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quem? Os que esperam no Senhor. Quero dizer para você, em nome de Jesus, nessa noite, você precisa depositar toda a sua esperança no Senhor. Você precisa depositar toda a sua confiança no Senhor. Esperar no Senhor, meus irmãos. Esperar no Senhor não é acomodação, não é deixar de fazer aquilo que deveríamos fazer. Não, isso não é esperar no Senhor. Não é transferência de responsabilidade. Deus não vai fazer por nós aquilo que nós podemos fazer. E é claro, sempre precisamos dele para fazer o que devemos fazer. Não é, meus irmãos, esperar no Senhor não é negligenciar nossos dons, não é covardia, não é falta de coragem. Não, meus irmãos, não é isso que é esperar no Senhor. Esperar no Senhor é crer nele. Esperar no Senhor é depositar toda a nossa confiança nele. Isso nos faz lembrar do que o autor de Provérbios escreve lá no capítulo 3. Ele diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Pare de confiar em você mesmo. Confie no Senhor de todo o coração. Isso nos faz lembrar, meus irmãos, do que nós lemos ainda há pouco no Salmo de número 33, sobre a importância, meus irmãos, de confiarmos no Senhor, de esperarmos no Senhor. Ele diz que Deus frustra os desígnios das nações, nós lemos ainda há pouco. Ele diz que o rei não pode nada. Os cavalos não, a força do cavalo não tem poder diante do poder do Deus Todo-Poderoso. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos confiar no Senhor. Nós falhamos quando nós confiamos em nós mesmos. Nós falhamos e nos frustramos quando olhamos para o outro. Nós falhamos e nos frustramos quando olhamos para a situação. Mas quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para o Senhor, quando nós fitamos os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, aí, meus irmãos, é diferente. Aí somos renovados, fortalecidos, animados, erguidos, abençoados. Somos verdadeiramente felizes quando esperamos no Senhor. Então eu quero dizer para você que talvez tenha buscado, esteja buscando colocar a esperança, tenha tentado buscar esperança em tantos outros. Pare com isso e resolva esperar no Senhor, confiar no Senhor. O salmista Davi, ao escrever o Salmo 37, diz: confia no Senhor, faz o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade. Confia no Senhor, diz ele. No verso seguinte, 4, do Salmo 37, ele diz: agrada-te do Senhor. Tenha prazer em Deus e Ele satisfará os desejos do teu coração. É em Deus que tem estado o seu prazer. No verso seguinte, 5, Davi no Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Sabe o que ele diz no verso 7? Descansa
no Senhor. Espera nele. Queridos irmãos, nós somos hoje, através da bendita, preciosa palavra do Senhor, ensinados, lembrados, que existe um Deus único e verdadeiro, que é o Criador autossuficiente, todo-poderoso, e nós devemos depositar toda a nossa confiança nele. Existe um Deus que é soberano, reina sobre tudo. É aquele, meus irmãos, que não depende de nada nem de ninguém. É o Deus que nunca se enfraquece. É o Deus que tem força infinita, todo-poderoso sempre. É o eterno, é o que não muda e que tem poder para fortalecer a sua vida e a minha. Tem poder para levantar, para renovar as forças. Então, por isso eu digo para você, olhe para o Senhor. Jesus Cristo fez um convite há cerca de 2000 anos atrás que continua para nós. Vinde a mim. Lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O convite é para ir a Jesus. O convite é para olhar para o Senhor. É para buscar forças naquele que é todo-poderoso. O apóstolo Paulo, um espinho na carne, ora 3 vezes, o Senhor diz para ele na 3ª vez, a minha graça te basta. Eu quero dizer para você que a graça do Senhor Jesus é suficiente, que a força aqui no Senhor, nós temos fortalecimento. Feche os seus olhos agora, vamos buscar ao Senhor, diante de tudo que ouvimos. Como eu disse, talvez você chegou aqui com o seu reservatório na reserva de forças, de alegria, de vontade de viver, de esperança. Talvez você tenha passado por tantos postos, buscado combustível, ânimo, em tantas coisas, pessoas, situações em você mesmo. Mas hoje nós somos desafiados pela palavra do Senhor a buscarmos forças no Senhor, a esperarmos no Deus Todo-Poderoso. Você deseja isso? Onde você está do seu lugar, ore agora, clame silenciosamente ao Senhor. Você que está assistindo essa mensagem, onde quer que você esteja, no tempo em que essa mensagem for ouvida, coloque a sua vida diante do Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso, incomparável, soberano. E mais, Ele não somente tem todo o poder, Ele nos ama e deseja nos abençoar. Ele não somente pode, mas Ele quer. Creia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Agrada-te do Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor. Ó Pai, quantos de nós estamos tão cansados, sobrecarregados, exaustos, sem forças? Ó Deus, nós buscamos ao Senhor, nós cremos sim. O Senhor é o Deus incomparável. O Senhor é o Deus majestoso, todo-poderoso. E o Senhor não somente pode nos fortalecer, abençoar, o Senhor também deseja isso, o Senhor nos ama. Nós buscamos agora Cristo, nós buscamos fortalecimento em Cristo. Quantos estão com a família devastada, relacionamentos destruídos, mas nós buscamos em Cristo restauração para a nossa vida, para o nosso lar. Nós buscamos em Cristo restauração para o nosso país, porque nós cremos que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ó Pai, nós buscamos em Cristo toda a força que nós precisamos para vencer as tentações do pecado. Quantos estão exaustos porque não têm tido forças, porque não aguentam, não têm tido vitória sobre a tentação, sobre o pecado. Mas em Cristo, nosso sumo sacerdote, que se compadece de nós, é que nós buscamos força. Quantos estão aqui sem esperança? Quantos têm pensado em tirar a própria vida? Mas nós buscamos naquele que é o autor da vida, naquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo. Ânimo, esperança, forças para vivermos. Nós buscamos naquele, como disse Davi ao terminar o Salmo 23, que nos dá, que nos acompanha com bondade e misericórdia, na certeza que habitaremos com o Senhor para todo sempre. É no Senhor que nós buscamos tudo isso. Fortalece-nos, abençoa-nos, levanta-nos, em nome de Jesus e para a glória dele e por ele. Amém.